Isso realmente é uma verdade. A crise, ela pode nos fazer mudar de direção. Se você tem prestado atenção nos últimos dias aqui, nós temos falado sobre crise. Hoje eu quero trazer mais clareza para você acerca desse assunto. Eu quero te mostrar que Pedro, sim, aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, ele também entrou em crise. Eu sou o Alisson Fernandes, fica com a gente aí até o final desse vídeo e vamos aprender mais um pouco. Pessoal, a Bíblia vai dizer em João capítulo 21, verso 3 e 4. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles lhes disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a história de Pedro. Pedro é muito conhecido pela sua forte personalidade. Pedro é bastante conhecido pelo seu jeito muito difícil de lidar. A Bíblia nos conta que Pedro, ele proferiu algumas palavras acerca de Jesus, demonstrando assim certo tipo de fidelidade, demonstrando certo tipo de amor para com Jesus. A Bíblia mostra que Pedro um dia fala para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Esse mesmo Pedro fala para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Esse mesmo Pedro é o que fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ele fala para Pedro que antes que o galo cante, 3 vezes Pedro o negaria, Pedro vira para Jesus e fala, ainda que eu morra, mas eu jamais te negarei. Pessoal, só que acontece que quando Pedro ele é exposto a um momento de tensão, quando Pedro foi exposto a um momento de pressão, todas essas palavras não valeram de nada. Você conhece bem a história. Quando Jesus ele está sendo interrogado no Sinédrio, Pedro ele é exposto a essa situação de pressão. E quando Pedro ele é questionado se ele era ou não discípulo de Jesus, ele nega. Por 3 vezes Pedro faz isso. Só que acontece que quando Pedro ele nega a 3ª vez, ele ouve o ressoar do galo. E quando Pedro ele ouve o ressoar do galo, a Bíblia nos conta que Pedro ele chora amargamente. Pedro cedeu àquele momento de pressão e, infelizmente, ele entra em crise. Esse mesmo Pedro que parecia ser tão forte, ele entra em crise também. A Bíblia continua nos falando que Jesus, então, ele é condenado. Jesus ele morre, só que ao 3º dia ele ressuscita. Quando Jesus ele ressuscita, depois que Jesus ele ressuscita, ele tem alguns encontros com seus discípulos, mesmo que as portas fechadas. Jesus ele se encontra com seus discípulos por 3 vezes. E quando Jesus ele encontra os discípulos na 3ª vez, Pedro ainda está em crise. E entra onde nós lemos aqui no versículo 3 do capítulo 21. Pedro ele diz, eu vou pescar. O que isso nos lembra? Um dia Jesus virou para Pedro e falou, olha, você não será mais pescador de peixe. Eu estou te chamando para ser pescador de homens. Pedro então aqui no momento de crise decide olhar para trás e voltar a fazer o que ele fazia. Só que é tão interessante que Pedro exercia tamanha influência também sobre os outros discípulos, que quando Pedro fala, eu vou voltar a pescar, os outros discípulos que estão com ele, 6 dos discípulos que estão com ele, fala, nós vamos também. E isso é tão interessante porque nos traz a consciência de que nós também influenciamos pessoas. Quando está tudo bem, nós influenciamos pessoas a estarem bem também. Quando tudo vai mal, quando nós entramos em crise, infelizmente nós também temos o poder de influenciar pessoas a abrirem mão do seu chamado, nós temos o poder de influenciar pessoas a retrocederem. E é justamente isso que acontece com Pedro. Mas sabe qual é a boa notícia? É que no momento dessa crise, no momento de retroceder, Jesus ele está vendo. Jesus ele está contemplando. E é exatamente nesse momento que Jesus aparece. Quando Pedro decide voltar. Quando Pedro
decide mudar a direção que ele estava trilhando. Quando Pedro decide sair do caminho que estava trilhando. E eu preciso falar isso para você. Você tem abandonado o seu chamado por causa dessa crise. Você tem largado tudo para trás, porque a crise chegou até você. Porque infelizmente você acabou cedendo à crise. Mas eu tenho uma notícia boa para você aqui. Jesus está te contemplando. E justamente nesse momento que você está querendo abrir mão de tudo, que você está querendo abrir mão do seu chamado, que você está querendo abrir mão do seu ministério, Jesus ele aparece, segura na tua mão e diz, não é hora de parar. Jesus um dia te chamou para algo específico, então não é hora de parar porque a crise chegou até você. Por mais que a crise tenha chegado até você, mas o Senhor, ele tem o poder para te restaurar. Jesus, ele tem o poder para te fazer retornar aonde você parou. E por mais que Pedro tenha voltado a praticar o que ele fazia antes, ele acaba voltando frustrado, porque a Bíblia nos conta que eles tentaram pescar, mas não pescaram nada. O que isso quer nos dizer? Nós só temos sucesso na nossa pesca quando nós estamos no caminho que Jesus nos chamou para estar. Eu preciso falar isso para você nesse vídeo, porque Pedro, por mais forte que parecia ser, também entrou em crise. E da mesma forma você. Chegou o momento na sua vida que você podia até ter pensado que não cairia mais, que crise nenhuma te abalaria, que você não cederia a nenhum tipo de pressão. Só que nós, como seres humanos que nós somos, nós estamos expostos a isso. Mas a boa notícia para nós é que Jesus está contemplando isso. E Jesus chega literalmente nesse momento, em que a crise quer tomar conta, em que a crise quer nos fazer retroceder. E eu preciso te dizer que o nosso inimigo, ele está esperando apenas uma oportunidade. Da mesma forma que Pedro deu essa oportunidade para o inimigo fazer ele mudar de direção. O nosso inimigo também. Ele está esperando apenas uma oportunidade, que a gente ceda a essa pressão, que a gente ceda às lutas, às provas que a gente passa, para então ele nos fazer mudar de direção, para então ele nos fazer abrir mão da nossa chamada. Mas como Jesus contempla tudo, Jesus ele segura em nossas mãos e nos diz, não é hora de parar, não é hora de ceder. E se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, curta, compartilha e deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Seja um propagador do Evangelho de Cristo também, porque a palavra que você ouviu aqui, talvez tenha mais pessoas precisando ouvir. Talvez tenha mais pessoas em crise e precisam voltar a exercer o seu ministério. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.